Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje trazendo mais um vídeo aqui para esse canal e o segundo vídeo aí, né? Depois que eu voltei a postar. E hoje vai ser um vídeo assim, que eu acho que vai ajudar muito quem tá na pegada dos estudos e tá, assim como eu, passou por um momento assim que eu digo que serviu de aprendizado, né? Vou começar com um relato. Teve uma prova que eu fui fazer, não vou falar o nome da prova, que eu estava bem em todas as outras matérias, só que eu estava me prendendo ao que eu estava bem. O que eu estava mal, eu dizia assim, não, quando chegar lá, não resolve. E acabava continuando o estudo com essa percepção de que eu sabia tudo e tudo isso ali podia recompensar o que eu não sabia. E eu deixei a matemática ali de lado, né? Que é o título do vídeo, né? Como aprender matemática para concurso policial. E no dia da prova, eu lembro que as outras matérias vieram um pouco mais difíceis e a matemática ali foi o que diferenciou o cara que foi aprovado e o cara que foi reprovado. Infelizmente, eu fui reprovado nesse concurso. E por que eu falo isso? Porque muitas das vezes você negligencia algo que não é para ser negligenciado. As matérias básicas, querendo ou não, pessoal, é uma coisa que vai te diferenciar muito dos seus concorrentes. São questões ali que muitas vezes você vai ganhar ali daquela maioria porque você fez aquela questão. Eu falo isso porque nessas duas provas, nessas duas últimas provas, PNCE e CBM, eu fui bem em matemática, né? Na PM, a matemática veio bem complicada, eu fiz 7, eu acho que foi 7 de 12, e veio bem complicado, teve colegas meus que fizeram 2, 3, e nessa do CBM eu fiz 7 de 10, né? Porque veio uma pegada mais pura matemática, que é o que eu estudo desde o princípio. E hoje eu vou estar dando umas dicas, né? Não para querer ter ali passar uma impressão que eu estou construindo uma soberba por conta dessas notas, porque não. Mas assim, mais a fim didático, né? Para vocês aprenderem, para vocês construírem ali os seus pontos, a sua diferença dos outros candidatos, né? Que eu vi nessa prova da PMCE que o que diferenciou a galera foi aquelas questões que a maioria não sabia, porque a maioria ficou entre aí 67, 68, e a galera que deu uma alavancada foi o pessoal que, tipo assim, pensou um pouco mais, que conseguiu ali tirar uma questão de onde não tinha para os outros, né? Então eu vou dar 3 dicas aqui, que foi o que eu fiz para me construir uma boa base matemática e ter uns bons resultados. Primeira dica, eu estou com o rascunho ali, construa uma base forte, mas não se limite. Pessoal, vocês têm que entender que para você estudar matemática, você tem que ter uma base. Era zerado de base. Vim de escola pública, estudei numa escola federal, no IFCE, mas era o meu calo lá. Era tanto nas reuniões, sempre falava, você tem que melhorar, tem que melhorar. Aí pegou pandemia e acabou que eu nem não consegui progredir. Mas aí eu mesmo fui atrás, sabe? Depois desse tropeço que eu tive, né? Essa prova que infelizmente eu fui reprovado. E depois desse tropeço eu fui atrás de saber o porquê eu errava matemática, o porquê isso ali não fazia sentido para mim. E eu vi que eu não tinha base nenhuma. Eu não sabia dividir uma fração, não sabia multiplicar uma fração, não sabia se a multiplicação de um número negativo com um número positivo dava ou um número negativo ou positivo, eu não sabia disso. Então, foi o que eu fiz, eu fui construir uma base. Mas minha base, como eu falei aqui, ela não fiquei só na base, porque tem muita gente que passa 4, 3 meses na matemática básica. Pessoal, isso é errado. O nome da matéria já está falando matemática básica. Você passa ali no máximo um mêsinho para bater tudo. Eu vou estar deixando um material aqui de matemática básica totalmente gratuita para vocês. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e vou deixar também nos comentários, para que vocês possam ver o que é realmente a matemática básica que você deve focar. É um materialzinho bem enxuto, mas vai servir ali de resumo para vocês. Mas eu acho que vai ajudar muito, então não se limita, não fica 3, 4 meses na matemática básica. Eu vou colocar o material aqui, vocês vão ver o que realmente é matemática básica. Segundo ponto, não se prenda, faça questões. Pessoal, não importa a banca, não importa de que cargo façam questões. Questões são muito importantes. Eu falo isso porque eu era um cara muito assim, destemido, eu não tinha medo de questão. Aí eu vi uma questão, tenho até um amigo também que ele é desse mesmo jeito, ele viu uma questão e cara, como é, porque eu tenho um conhecimento matemático melhor que o dele, mas como é, me ensina como é, faz aqui. E isso, pessoal, querendo ou não, te dá uma vantagem, porque tem muito concurseiro preguiçoso que vê questão e diz assim, isso daí não, vai demorar demais. Cara, e se uma questão dessa cai no teu concurso, para te diferenciar daquele outro cara, do teu concorrente?
Então você tem que garantir o fácil, mas também tem que garantir ali pelo menos um pouco do difícil. Eu não tinha limite, eu fazia muitas questões. Pegava, nunca deixava o professor resolver primeiro, eu primeiro tentava resolver. Quando eu via que eu não conseguia, passava 3, 4 minutos, eu pegava e já ia atrás de ver como fazia e voltava e fazia tudo de novo. Porque você só vai aprender se você colocar a mão na massa. E é um exemplo aqui. Se você for para uma aula de autoescola, eu estou tirando a carteira agora, você não vai, se o cara ficar só te ensinando, quando você chegar na hora da prova lá, você não vai conseguir sair bem. Por quê? Porque você só vai ter a teoria. E você ir para a prática, praticando realmente, coloca um vídeo ali, pô, vou colocar um vídeo de 50 questões, mas não consigo fazer essas 50, consigo só assistir essas 50. Cara, faz as 25 mas corrigindo. É melhor você fazer com qualidade do que com quantidade. Quantidade com qualidade é a melhor coisa, mas se você não conseguir atingir ali 100, 50 questões por dia, por conta de trabalho ou família, cara, tenta prezar pela qualidade, tenta realmente aprender, porque é isso que vai diferenciar, isso que diferencia o concursado do concurseiro. Não vive uma vida de concurseiro eterno, não é legal. Todo mundo, qual é a maior meta do concurseiro? É ser aprovado. Então, lute, brigue por isso. Terceira dica e última, se desafie e não se limite à banca. Nessa preparação para concurso policial, que eu venho do área militar, né, ali do pessoal da ESP, eu vi uma coisa que eu não via nos concursos militares, né? Eu falo nível médio para sargento, para oficial. O pessoal que estuda para sargento, cara, tem cara que fazia questão até do ITA, que é o maior, né? O maior lá dos militares. E, tipo assim, a galera policial, às vezes, tem esse medo, esse receio. Tem uma prova, da mesma banca, mas o cara, essa prova aqui caiu pra, sei lá, auditor. Cara, às vezes a questão dá pra tu fazer, mas tu só pelo nomezinho ali, o cara se assusta, não sei porquê. E acaba que isso prejudica demais. Então, eu olhava isso e dizia, cara, isso é errado. E eu falava, às vezes, né, porque, tipo assim, eu não gosto tanto de falar, assim, abertamente, porque tem gente que fica com raiva, né, eu falava, mas, cara, tenta fazer, tipo assim, às vezes cai uma questão dessa daí, ninguém vai conseguir, tu vai fazer, vai te diferenciar na tua prova, entendeu? Então, não se limita à banca. A banca, tipo assim, vai cobrar questões de alto, médio e fácil. Tenta fazer todos. Se não conseguir ver a resolução, se não der para entender, realmente deixa de lado. Porque outra coisa também que você não pode fazer na hora de uma prova é se apaixonar por questão. Essa questão aqui eu sei, mas vou tirar da cartola. Não, ou sabe ou não sabe. Mas quanto mais você treina, mais a probabilidade sobe de você saber. E isso assim, uma verdade universal. Quanto mais tu treina, mais tu vai ter chance de, quando aparecer uma questão nova ou diferente na prova, você fazer. Se cair uma questão de conjuntos, qual a probabilidade de todo mundo acertar? É muito alta, porque é uma questão muito batida. Agora, se cai uma questão de, sei lá, uma geometria plana, mas ali uma coisa um pouquinho complexa ali que envolve uma formulazinha que a galera não sabe e você sabe, cara, isso vai te diferenciar demais. Então, estude realmente com garra, com convicção, que você vai aprender, queira aprender, porque é uma diferença muito grande estudar e querer aprender. Quando você quer aprender, você luta por isso ali. É tipo quando você está atrás de um emprego. Quando você está atrás de um emprego, o cara pede você ir para uma entrevista 2 horas, você vai. Pede você ir para uma entrevista 5 horas da manhã, você vai. Então, tenha essa convicção que isso vai mudar o seu futuro. Eu falo aqui, eu sou jovem, tudo, posso estar falando para pessoas mais velhas, mas desde de novo, que eu comecei a estudar ali com 19 anos, eu tinha essa convicção que o estudo poderia mudar a minha vida. E pode, né? E isso você tem que levar para sua vida, que aquele esforço que você vai estar fazendo não vai ser em vão. Durante esses estudos assim, para essa SpaceX, eu pensei assim, cara, poxa, desisti, não vou mais fazer essas provas, estava convicto que não ia mais fazer, desisti, esse negócio aí não valeu de nada. Mas quando eu fui para a área policial e eu vi que a minha matemática, o meu português era muito bom, aí vi essa prova do CBM, eu já estudava física e química, cara, aí todo mundo falando, pô, macho, vai cair química, física, e tipo assim, eu totalmente tranquilo, porque estava ali no meu alcance, né? E um amigo meu até falou, pô, Kelso, pra tu ver, né, macho, não estuda em vão, né? Nada que você estuda é em vão, irmão. Então vai pra cima, queira aprender realmente, não queira só marcar um xizinho ali no edital verticalizado, queira realmente aprender o conteúdo, porque isso vai te diferenciar do concurseiro, do concursado. E eu creio que, em nome de Jesus, já vocês estarão todos concursados. Se vocês gostaram, dá uma força aí no canal, estou começando a postar mais vídeos agora. Vou trazer aí, o cara colocou no comentário para mim,
caso for fazer as próximas etapas do CBM, eu trazer, com certeza, se tudo der certo, eu irei trazer também outras provas que eu ainda vou fazer esse ano. E é isso, galera, fiquem com Deus, funciona sempre, tamo junto.